Olá, a paz, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar hoje uma palavra com vocês que se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes-vos de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhe disse: Trazei-me aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu-lhes aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Olha que palavra linda, né? Aqui a Bíblia é a primeira multiplicação dos pães e peixes. A Bíblia fala que Jesus era seguido por uma multidão, né? E seus discípulos estavam juntos. E aquela multidão tinha fome tanto carnal quanto espiritual. Só que a fome deles maior, naquele momento, era a fome de Jesus, né? Era a fome da palavra. Ficaram ali o tempo inteiro com Jesus naquele dia, com fome, com sede. Eu acredito que alguns foram embora, desistiram, sim. Mas aqui eu quero falar dos que ficaram ali, né? Acompanhando Jesus e não foram embora, com fome, com sede, e ali ficaram ao lado de Jesus. E foi chegando a tarde, e os discípulos, vindo que a multidão não ia embora, falaram: Mestre, é melhor dispensar essa multidão, porque o que nós vamos fazer com eles? Não tem mais o que fazer, né? O Senhor já falou o que tinha que falar, eles já ouviram o que tinha de ouvir, mas eles viram que não ia embora. E Jesus falou assim, eles falaram: o lugar é deserto, já é hora avançada, eles precisam comprar comida para si. Jesus disse: não, eu não quero que eles vá, dê a voz de comer. E eles falaram: Senhor, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ou seja, os discípulos, eles estavam concentrados naquilo que tinha ali naquele momento, que era uma grande multidão e somente 5 pães e 2 peixes. E eles estavam concentrados no problema. O que era o problema? Alimentar uma grande multidão. E Jesus falou: não, eles vão ficar. E Jesus então pegou, levantou, olhou aos céus, apresentou, deu graças e abençoou. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que não devemos ficar olhando o tamanho do problema. E a solução que chega, muitas vezes, você acha que é insuficiente para o tamanho do problema. E você fica concentrado nisso. No tamanho do problema, a solução é pequena, não vai conseguir, não vai dar certo. E Jesus, ele deu graça no pouco. O que eu aprendo com isso? Quando você dá graça no pouco, o Senhor fala: no muito te colocarei. Então, dê graças a esse problema, porque você vai tirar um aprendizado com esse problema. E Deus quer mostrar para você alguma coisa com esse problema que está acontecendo na sua vida. Dê graças a esse problema, agradeça a Deus, abençoe esse problema. E Deus vai trazer a solução. E se a solução é pequena, para o tamanho do seu problema, que você acha que é pequena, abençoe também a solução e dá graças a Deus, que você vai ver que tremendo que vai ser na sua vida. E agradeça no pouco, que o Senhor fala que no muito te colocarei. Olha que lindo. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês, para quem não conhece, né, a minha vida. Eu vim de uma família pobre, né? Os meus irmãos mais velhos, é uma família de 7 irmãos. E os meus irmãos mais velhos contaram que eles já chegaram a passar até fome, né? Mas quando eu era criança, assim, eu não lembro de ter passado fome, tá? Eu não lembro. Mas eu lembro que tudo era pouco. Tudo era dividido, tudo era escasso. Minha mãe fazia de tudo para
para todo mundo comer um pouquinho, sabe? Era bem pouco, era com dificuldade, era com luta. E eu lembro da minha mãe sempre dizendo assim: se vocês querem mudar de vida, estude. Ela falava: estude, porque eu tô nessa situação, nós passamos muito apuro e aperto nessa vida, né, por falta de estudo, ela dizia, né. E eu coloquei isso na minha cabeça, né, não falo dos meus irmãos, eu coloquei isso na minha cabeça, falei: eu quero estudar, eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero ser alguma coisa. Só que no decorrer da vida, eu não conseguia, sabe. As portas se fechavam para mim. Quando eu ia numa entrevista de emprego, se ficasse eu e mais uma pessoa, era sempre a outra pessoa que era escolhido, eu nunca era escolhida. Eh, Quando eu começava a trabalhar em algum lugar, eu tentava dar o meu melhor, mas parece que não era, eu não me sentia o suficiente, que eu estava fazendo o suficiente. E de repente eu me mandavam embora, eu não sabia o porquê. E eu questionava a Deus, e eu fui criada na igreja, mas depois eu saí, né, a gente dizia desviar, né, mas não desviar, né, a gente dá um tempo naquele momento, né, e depois Deus vai modelando, porque quando a gente tem chamada, né, Deus vai modelando até você voltar, até você entender qual é o seu chamado, e Ele deixa você experimentar algumas coisas na vida para você aprender a dar valor. E eu me arrependi bastante, fiz coisas desagradáveis, né, que eu não me orgulho, né. Eu não cheguei a me envolver em prostituição, nem a viciar em drogas, essas coisas, mas eu fiz coisas que não me sinto orgulhosa, né. Mas daí eu conheci o meu esposo, a gente iniciou ali um relacionamento, aí eu dizia para ele assim: "Ah, o certo é a gente casar, né, porque eu aprendi na igreja que tem que casar". Nós casamos e sempre ali lutando, sabe, lutando, lutando, daí tive o meu primeiro filho, e a gente ali, ele trabalhando, eu tentando arrumar emprego, eu não conseguia, eu comecei a me frustrar, sabe, eu comecei a me frustrar, falava: "Eu tenho que ajudar ele de alguma maneira, né". Mas até então eu achava que, por eu ter pouco estudo entre aspas, eu terminei o ensino médio, né, que era o que tinha de graça. Quando foi passar por um ensino superior, eu não minha mãe não teve condição de me ajudar, eu também não tinha, porque eu fazia bicos, trabalhava na roça, não me envergonho, trabalhava na roça, trabalhei fazendo faxina, trabalhei sendo babá, fiz vários servicinhos assim, mas quando eu queria um serviço registrado, alguma coisa assim, eu não conseguia, não era para mim aquilo, parece. E um dia eu questionando Deus e tal, e eu fui na igreja um dia, e Deus falou muito comigo, né. E eu todos os dias orava e pedia uma solução, uma solução. Eu achava que a solução era arrumar um emprego. Eu precisava arrumar um emprego de qualquer jeito, e não aparecia. E aí uma pessoa ofereceu uma proposta para mim trabalhar no mercado, só que essa pessoa disse assim: "Viu, eu vou contratar, até final do ano, eu vou contratar 2 a 3 pessoas, e já que você está interessada, eu vou chamar você". Porque essa pessoa era conhecido da família e tal, sabe. Só que o que que aconteceu, a pessoa contratou as pessoas final do ano, mas não me chamou. Nossa, como aquilo me machucou muito, sabe. Eu chorei, chorei muito, eu falei assim: "Deus", e eu ali reclamando, sabe, com Deus, e Deus falou para mim assim: "Você está passando fome?". Sabe, eu senti profundo dentro de mim: "Você está passando fome?". Eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei: "Não". "Você está passando necessidade de alguma coisa?". Eu falei: "Não, meu esposo trabalhava, mantinha bem a casa, só que a gente queria, né". Ele trabalhava de moto, e eu com meu filho, a gente já não podia sair. Ou era só nós 2 e deixar o menino, ou era só ele, né. E eu falava: "Ai, Deus, queria um carro, né". Apresentava a Deus a necessidade pra gente ir na igreja, porque não tinha como estar indo na igreja, levar o menino, né. E eu fiquei focada em achar um serviço registrado, né. Eu não pedi a Deus outra coisa, eu não pedi a Deus, prosperidade, mudança de vida, eu queria trabalhar registrado, já que eu não tive oportunidade de estudar, e naquele momento, também não estava dando, meu filho estava pequeno, mesmo que aparecesse depois, né. E aí Deus falou comigo: "Olha o seu filho está saudável, você está com saúde, seu marido está com saúde, o que que você está reclamando?". E eu falei: "Meu Deus", não precisou ninguém falar comigo, sabe. Eu mesma identifiquei a voz dentro de mim dizendo, né.
eu falei, tá bom, Senhor, a partir de agora eu não vou mais reclamar que eu quero trabalhar e eu vou deixar nas tuas mãos. E entreguei a Deus. Na hora certa o Senhor vai me preparar e eu sei que o Senhor vai preparar para mim o que for melhor. Entendi essa parte, sabe? Porque eu já trabalhei, eu trabalhei em mercado também, quando eu era jovem, uns meses, sabe? Eu fiz uns bicos no mercado. E eu sei que mercado é puxado, né? Se eu creio, se a pessoa precisa trabalhar, tem que agradecer a Deus, é um trabalho. E eles pagam bem, sim, eles pagam hora extra, só que é de domingo a domingo. É feriado na semana, você quase não descansa, é puxado, né? Mas tá bom. E aí eu tinha feito um concurso, eu tinha até esquecido do concurso. E aí, para resumir, eu fui chamada para o concurso, depois desse dia que eu chorei e entreguei para Deus, meses, quase um ano. Parei, sabe, entreguei, parei de pedir. E aí eu fui chamada desse concurso, que esse concurso já ia até vencer o prazo, né? E aí fui contente, comecei a trabalhar, tô nesse concurso até hoje, sabe? Eu só tenho a agradecer esse trabalho na minha vida, as portas que Deus abriu, sabe? O salário não é muito, é bom, não tô reclamando, não é exorbitante, sabe? Mas assim, Deus multiplicou muito, porque até quando eu fui chamada era bem menos, né? Agora deu uma melhorada, foi mais reconhecido, foi votado, foi melhorado, tudo. Mas quando eu entrei era bem pouquinho, mas Deus multiplicava tanto que o meu marido falava para mim, meu Deus, eu ganho bem mais que você, parece que com o seu salário você faz bem mais coisas. Eu falei, foi ungido por Deus. Só que é um trabalho que é assim, se eu for ficar nele, trabalhando, fazendo tudo certinho, né, eu não vou ser mandada embora, claro. Só que eu não vou sair disso, né, é um trabalho que eu não vou crescer. Aliás, não é o meu sonho, né, assim, de trabalhar. Mas, e aí, abriu oportunidade de eu estudar. Abri uma faculdade na cidade, até então era para fora. Abri uma faculdade na cidade. Eu falei pro meu marido, meu filho estava grande já, eu falei, eu vou fazer a faculdade. Desde pequena eu tive um sonho em dar aula, né, de ser professora, eu sempre gostei. E então comecei a fazer a faculdade para dar aula, né? E eu estou concluindo agora com a graça de Deus, Deus já está abrindo as portas. Eu estou tentando, né, ir agora para trabalhar na educação, se for a vontade de Deus. E se for para me fazer bem e me fazer feliz, né? Mas para concluir até aqui, até então eu focava no problema, né? E Deus estava me preparando algo melhor. É isso que eu falo para você, não foque no problema, espere. Essa porta não deu certo agora, é porque Deus tem uma outra melhor para você. Se essa porta fechou agora, Deus vai abrir outra melhor, mas não desanima, não desiste, persiste. E outra coisa, Deus dá aquilo que você pede, tá? Aquilo que você pede. E agora eu aprendi a pedir de outra maneira, né? Eu vou falar para você uma coisa. Se você fala para Deus assim, ai Deus, eu preciso de um carrinho. Deus, eu preciso de um carrinho para mim ir na igreja, para mim trabalhar, para mim visitar, para mim passear. Eu preciso de um carrinho. Deus vai preparar para você um carrinho. Aí você fala assim, meu Deus, um carrinho, um carro velho, digamos assim, vai dar problema. Uma hora ou outra vai dar problema, pode ter certeza. Você fala, meu Deus, esse carro só dá problema. Meu Deus, Deus fala, mas meu filho foi o que você pediu. Então eu quero que você entenda, peça para Deus coisas boas. Não importa se o carro é velho, o que é, mas peça para Deus coisas boas. Fala, Deus, eu estou precisando, mas eu quero o Senhor melhor. E às vezes Deus prova a gente, sabe? Manda para você algo assim para você também agradecer, né? E ser feliz com aquela pequena coisa, com aquele carrinho velho também, porque daí no muito te colocarei, né? Eu quero dizer isso para vocês porque eu não tenho um carro novo. Eu não estou testemunhando, mas eu não tenho carro novo porque eu não quero, porque eu não quis, porque os meus projetos mudaram, tá? Eu não tinha casa para morar. Quando eu casei, o meu esposo, ele tinha de herança de família, tal, nós fomos morar nessa casa, mas também, digamos que não era nosso, né? Era de herança. E para resumir, Deus me deu uma casa, né? A casa está sendo construída, ainda falta um pouco para terminar, mas é do jeito que eu sonhei, na beira de um lago maravilhoso. Nós estamos planejando em fazer um pesqueiro e muito mais coisas. Depois, conforme eu for concluindo, eu vou contando para vocês. Que não é bom a gente contar os planos e projetos, né? Só depois que são concluídos. É que as pessoas já estão perguntando e já estão sabendo que a gente já está colocando peixe, essas coisas, né? Então eu falo assim, eu não tinha 1 metro de terreno, tá? Eu tive 8 alqueires. Para quem não sabe,
cada alqueire é 24 mil metros, né? Então, eu tive quase 8 alqueires. Mas daí a gente falou: "Amor, por que muita terra? Tava difícil a gente cuidar, sabe, nós 2 praticamente, cuidar, né, e limpar, e um pouco é mata, sabe. Tem mina, tem cachoeira, é coisa linda, maravilhosa. Mas é muito pra gente cuidar, então vamos fazer o seguinte, vamos vender um pouco, né, porque o lugar aqui é maravilhoso, vamos abençoar mais vida de pessoas, porque comprando aqui é uma bênção, gente, vocês não têm noção. Que paz e que lugar abençoado. Não que eu não tinha, onde eu estava, eu agradeço muito a Deus onde eu estava, ao redor de famílias, de pessoas também que a gente sempre se deu super bem, não tenho o que falar, tá? Nunca tive problemas com os meus vizinhos, graças a Deus. Eu sou de falar isso de cara aberta mesmo, sabe? Nunca tive problemas com vizinhos, nunca tive problemas com ninguém, graças a Deus. Mas assim, a gente divide vizinhança, é claro, as pessoas têm seus cachorros, têm seus animais, né, tem barulho, é assim, somos seres humanos, né, somos é isso. Mas enfim, eu quero falar pra vocês que lá em breve eu vou mostrar pra vocês a minha casa, como que tá ficando. Porque assim, eu abri esse canal, não foi pra se aparecer, eu quero mostrar a minha vida, porque Deus tocou no meu coração. Deus tocou no meu coração pra mostrar uma pessoa que não tinha 1 metro de terreno, e estava com mais de 100, né, de 100 metros, de muito mais, né, eu não fiz o cálculo aí, né. Mas enfim, sabe, quem não tinha casa, Deus deu 2 casas, né, porque a minha casa que eu morava tá lá, né, mas é outra história. Mas eu quero dizer pra você, tive apartamento também, a gente abençoou a vida de outra pessoa com apartamento, a gente teve mais terrenos, e eu não comprei um carro novo ainda, porque eu não quis, na verdade, eu não tô ostentando, né, mas porque eu não quis. Mas eu só quero dizer que Deus me deu a oportunidade sim, tá. E meu carro não é novo, mas é uma benção também, não me dá trabalho, não me deixa no caminho, a gente viaja com ele e tal. Por enquanto a gente decidiu assim. Mas eu estou orando, viu. Eu estou orando, vocês não têm noção do que eu estou buscando a Deus. E eu vou terminar por aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, e aí acompanhe o próximo vídeo que eu vou dar continuidade, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fica na paz, fica na palavra do Senhor. Não desista, não desanima, grande prosperidade vai chegar na sua vida. Creia em nome de Jesus.